Olá pessoal, tudo bem? Hoje com mais uma lição aí da EBD para você. Eu espero que você esteja gostando até aqui, né? Toda semana nós temos aí uma lição e essa lição eu disponibilizo tanto os slides como também dinâmicas. Então cada tópico nós colocamos aí uma dinâmica para ajudar você. E aí você decide, né? Se você quer usar todas, se você vai mesclar com alguma que você já conhece, enfim, fica bem à vontade, use a sua criatividade, né? E aí você conhece a sua turma, você sabe o que cada um necessita. Bom, o meu desejo é simplesmente poder ajudar você, tá certo? Minha gratidão a você que deixa sempre seu comentário, que deixa a sua curtida, que é super importante aí, tanto para me animar, né? Como também para o YouTube reconhecer, né, mais pessoas também chegarem aí ao conhecimento desse conteúdo, tá bom? Mas dito tudo isso, bem pessoal, não esquece, deixa a sua curtida, tá? Nosso tema hoje, nós estamos na lição número 8 e o nosso título é Sendo Verdadeiros, tá? E aí a gente vai começar e eu vou então ler com vocês, né, o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra lá em Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. A gente encontra lá no Salmo 32, 2. A nossa verdade prática. Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão aos outros, né? Pelos outros, não é por bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Então veja como isso é interessante e importante, e a nossa lição dessa semana aí tá bem, né, aí pra gente levantar aí algumas questões. Quando a gente fala aí sobre a questão do julgamento, né, às vezes a gente vai muito pela aparência, mas o Senhor não, Ele julga os corações. Às vezes a gente pode ver uma pessoa tão boa, né, e aí, quer dizer, Deus que conhece o coração, a depender do propósito por trás daquela bondade, a gente não tem ideia, né? Do que o Senhor está enxergando, o que o Senhor está vendo. Será que aquela ação ela é bem recebida por Deus? Então, é sobre isso que a gente vai, né, tá observando aí diante da palavra do Senhor. Que hipocrisia, né? Que atitudes, que ações são essas? Será que eu tenho atitudes como cristã, como cristão, que na verdade não são coerentes com a palavra de Deus? Que na verdade eu mesmo estou me enganando? Então, nós precisamos olhar para nós e nos perguntar qual a motivação, por que eu estou fazendo isso? Será que a gente tem essa coragem? Né? Então é muito complicado, porque a gente quer ser agradável a Deus. E se nós não estivermos sendo? Então é isso que o Senhor vai pesar, né? As nossas atitudes, as nossas ações, por que eu as faço? E aí por isso nós ficamos isentos de julgar o outro, seja em qualquer situação, pessoal, porque só Deus sabe o que está no coração de cada um, porque até se eu julgo, eu já estou errando, não é verdade? Então deixa na mão de papai. Bem, a nossa leitura bíblica se encontra em Mateus 6, de 1 a 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Interessante, né? E aí, não sei se você percebeu que eu frisei um pouquinho mais esse último versículo, o versículo 3, que diz assim, olha: quando tu deres esmola, quando tu deres esmola. E mais para frente a gente vai entender o que significam esses versículos na palavra de Deus, né, para o Senhor. O que representa? O que representava para os judeus e o que representa para nós hoje, ok? A nossa palavra-chave é verdade. Bem, então,
como nós estamos com o tema sendo verdadeiros, nós precisamos sempre estar fazendo essa pergunta. Para que nós possamos nos livrar da hipocrisia, nós precisamos sempre estar fazendo essa pergunta. O que me leva, qual a minha motivação para fazer o que eu estou fazendo? Né? Então, é isso que eu preciso estar sempre questionando, porque a minha motivação como crente, né, como uma pessoa cristã, ela tem que ser sempre a melhor, ela tem que estar sempre baseada na palavra de Deus, no amor de Deus, né, que inunda os nossos corações. Então, se eu quero ter a consciência limpa, a certeza de que eu não tenho hipocrisia nas minhas ações, eu preciso conscientemente, com coragem, responder. E, a depender das minhas respostas, né, ou da minha resposta, recuar, pedir perdão a Deus, voltar e começar de novo. Não, se isso aqui tem hipocrisia, eu não vou fazer. Bom, pessoal, então a gente vai aí para o nosso... sim, e lembrando, né, que cada tópico, eu já faço um apanhado dos 3 subtópicos, né? E ao final a gente então apresenta a sinopse e uma dinâmica que aí você vai fazer, né? Colocar como já falei adiante, antecipadamente. Bom, como professor, o que você deve fazer, e você como aluno, o que deve fazer, é perguntar primeiro aos seus alunos, né? O que é hipocrisia? Levanta aí esse debate, essa questão, colocando para eles essa questão da hipocrisia, o que ela significa para eles, né? O que elas veem à sua mente, né? Quando você fala nessa palavra hipocrisia. Uma pessoa que às vezes a gente pensa ou fala, né? Hipócrita, tá agindo como um hipócrita. Ou quando Jesus chama aqueles religiosos, né? Os fariseus, os escribas, os doutores da lei. Poxa, são pessoas que conhecem a palavra. Como que eles podem ser hipócritas? O que Jesus quis dizer, né? Porque é muito forte essa afirmação. E eu sou religiosa, né? Eu sou um religioso, eu tenho assim, como que Jesus iria me ver? Né? Então, é isso aí que você vai levantar aí na sua sala e vai ser aí um bom questionamento, né? Uma boa reflexão. Deixa o pessoal falar, até você entrar no tema. E você, né, que está aí assistindo como aluno, né? Presta atenção, medita, reflete, né? E não tenhamos, gente, vergonha, não tenhamos medo de, diante do Senhor, dizer, Senhor, realmente eu estou me vendo nessa atitude como uma pessoa hipócrita. Deus tem misericórdia de mim, me perdoa. Porque é assim que a gente tem que fazer, não é, pessoal? Bom, então vamos aí para os nosso tema e os nossos 3 subtópicos. O primeiro seria o ato de dar esmolas e a hipocrisia. E aí vem o primeiro subtópico, definição de hipócrita, a justiça pessoal e as 3 práticas da ética cristã. Vamos lá? Bem, dito tudo isso, o que eu destaquei aqui para a gente iniciar a nossa lição é justamente que o ensino de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejam os seguidores de Cristo comprometidos com os valores do reino de Deus. Uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. E aí a gente vê, né, tá lá em Lucas 12:1. Desses 3 subtópicos, eu retirei também a questão lá de Mateus 6, que diz, né, que o hipócrita, ele está em contraste com a pessoa de fé cujo relacionamento com Deus é secreto. O grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente, mas o problema é que o lado interno, sua verdadeira natureza, não é revelada, porque a hipocrisia tem justamente essa ideia, né? É como se fosse uma máscara, como se fosse um papel que aquela pessoa está desempenhando. E veja que interessante é que essa palavra hipócrita, né? A hipocrisia, o hipócrita, ele vem do termo grego, né? Um termo grego que representa justamente alguém que está
desempenhando um papel teatral, né? Um personagem. E ali ele está mais focado na questão dos enfeites, né? Daquilo que é aparente e não daquilo que é o interior, né? Ou seja, ele está mais ligado ao exterior, né? Aquilo que se vê, do que aquilo que está internamente, né? Ligado a ele, que traz à tona aquilo que realmente ele é. Ou seja, o objetivo dele é fazer com que as pessoas ao seu redor fiquem deslumbradas com ele, né? Que ele receba os aplausos, que ele seja reconhecido. Ele está ali impressionando, tentando impressionar aqueles que o observam. E veja que como tem alguém, né, ou pessoas estão observando, então quanto mais bonito ele aparecer, melhor, né? E era justamente o que Jesus condenava. Ou seja, esse termo, né, hipócrisis, tem a ver com um artista, né? E justamente os termos seriam dissimulação, falsidade, viver aquilo que você não é, aquilo que você não sente e aquilo que você não crê, né? Então é um verdadeiro artista de teatro. Essa é a pessoa hipócrita, né? E aí Jesus está claramente dizendo que é isso que os fariseus são, hipócritas. Alguém que está desempenhando um papel, que está no teatro, né? Que está simplesmente atraindo aplausos. E aí, será que a gente, em algum momento, ou será que já vivemos alguma situação dessas, né? E olha que nós não somos e não estamos livres. Por quê? Porque somos pecadores, né? Agora, a questão é, se nós temos uma vida que ama ao Senhor Jesus, né? Que verdadeiramente quer agradar a Deus, então a gente vai fugir desse papel, né? A gente vai dizer, não, esse papel eu não aceito. Aqui nesse segundo destaque, nós temos assim, que os discípulos de Cristo, que vivem seus ensinos, são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal, né? Então, o verdadeiro cristão, né, aquela pessoa que tem Jesus como alvo, ela não vai, ou tudo que ela venha praticar, né, ela não tem essa intenção da glorificação. Ela sabe que toda a glória é para Deus. Do contrário, não vale nada. Quando a gente usa esse termo, né, conscientização, é justamente trazer à luz, né, trazer à tona, como se Jesus ele estivesse tocando no seu coração, fazendo o discípulo, né, o verdadeiro discípulo, se conscientizar da presença de Deus, da importância de que tudo aquilo que ele faz, ele não pode fazer, né, visando a ele próprio. Então é como se ele tivesse que o tempo todo estar mensurando, né, para quem que eu estou fazendo isso, para quem que eu estou realizando isso, qual a minha motivação, por quê? Né? Você estar sempre, né, colocando aí, pesando as suas atitudes, né? A gente precisa pesar, a gente precisa se conscientizar, né? É algo realmente assim que mexe com as nossas emoções, que mexe com o nosso coração, que coloca Deus no centro, né? Porque o que é a glorificação? A glorificação é tirar Deus e eu me coloco, né? Eu estou no trono. E é justamente quando Jesus ele fala, né, que a nossa justiça tem que exceder, né? Então nós temos que viver com padrões muito mais elevados do que aqueles aos quais, né, os fariseus, os escribas viviam e que Jesus condenava. Não é aparência, né? Não é o externo, é o interior. A minha conscientização da presença de Deus em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu digo, naquilo que eu sou. Então veja que o apóstolo Tiago, né, ele diz assim que todo aquele que é um discípulo de Deus, ele não pode ficar apenas no âmbito da palavra, mas ele tem que também demonstrar, né, viver, que aí no caso seriam as práticas, né? Quando Jesus ele fala muito da questão da hipocrisia e a gente fala dessa questão de receber aplausos, né? Eles eram muito ligados à questão da esmola, né? Do ajudar. E Tiago ele fala muito disso, né? Tiago lá e aqui eu destaquei,
Ele diz assim, o apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus. Então, veja que quando a gente está ajudando ao próximo, às vezes as pessoas elas dissociam, né? Elas separam isso. Às vezes elas têm aquela visão só de, né, o cultuar, eu estou na igreja, eu estou louvando, eu estou adorando, eu estou naquele momento mágico, aquele momento maravilhoso, mas elas nunca conseguem, inclusive é muito difícil, né? Às vezes essa área social da igreja, que às vezes a gente tem que suar para estar aí buscando uma participação dos irmãos, né, da igreja. E aí o que Tiago está dizendo é justamente isso, que essa parte também é um culto a Deus. Então, se todos nós tivermos essa visão, né, de se eu dou um copo d'água, se eu dou um prato de comida, eu dou uma roupa, isso é culto a Deus. Então, todo aquele que está ali naquela presença maravilhosa, louvando, adorando, né, ouvindo a mensagem. Por quê? Porque a gente tem que ouvir, mas a gente tem que praticar também, né? E aí ele fala, né, Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não pode faltar a oferta, a oração e o jejum. E às vezes a gente ou faz um ou faz outro, né? E às vezes não tem tanto aquele prazer de todas essas coisas. E é justamente algo que me chamou muito a atenção, é que veja, a oferta tem a ver com os nossos bens e como é difícil, né? É algo que a gente precisa aí estar colocando diante de Deus, essa disponibilidade, né? Essa disposição da generosidade, né? Do abençoar o outro. E aí aquele tipo da bênção que eu não vou te abençoar e colocar um holofote sobre mim, né? Que aí seria a minha motivação, aí seria aquela questão da hipocrisia, né? Do hipócrita, olha, ele está fazendo, mas não é porque ele se sentiu assim tocado, né? Ele está assim com o coração cheio de amor. Não, poxa, olha para mim, olha como eu sou, olha eu, o crente, né? Como estou ajudando, como estou abençoando. Então, é muito complicado isso, né? A gente precisa ser muito consciente, muito sincero diante de Deus, muito aberto, né? Para ouvir o que o Espírito tem a nos dizer em relação a isso. E é algo que a gente precisa trabalhar. O jejum, ele vai tocar no nosso corpo, né? Porque é algo que a gente está fazendo ali, querendo abrir mão do prazer, do conforto. Então, é algo que você faz em relação ao seu corpo, buscando santidade, né? Se colocando ali à mercê, porque na verdade é um atributo espiritual essa questão do jejum. É algo que você está fazendo se fortalecendo. E a oração, que é a questão do espírito, a oração e o jejum, quando eu faço com o coração verdadeiro, com o coração sincero, né? Então Deus, ele reconhece, ele recompensa. Lá em Tiago 2,26, a gente lê, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Né? Então veja como Tiago ele se importa e como ele traz isso à tona, né? E como é tão claro, tão real, né? Porque muitas vezes, veja bem, um corpo sem o espírito é morto e a fé sem as obras é morta. Então veja que comparação maravilhosa Tiago ele traz, ou seja, não tem o que a gente tem alguma desculpa, né? Por quê? Porque se é gostoso, se é bom estar na igreja, adorando, louvando, né? Nos momentos bons, mas e as obras? Né? Onde estão as obras? Será que, se eu não tenho as obras, o que será que está acontecendo? Será que isso aqui se torna um clube? Será que o nosso encontro, será que as nossas reuniões não se parecem, não se assemelham a um clube? Porque o que é um clube? Um clube é justamente um lugar onde você se reúne, né? Você está com pessoas, você está num ambiente que é interessante, que é prazeroso, mas simplesmente para isso. Porque é bom ver aquelas pessoas, estar com aquelas pessoas, mas o que se faz? Né? Porque se na igreja, eu estou na igreja porque eu digo que eu tenho fé, será que eu tenho realmente fé? Porque o que Tiago fala é justamente que
Se você tem fé, mas você não tem obras, a sua fé é morta. Como o corpo que não tem o espírito. E um corpo que não tem espírito, fede, né? É forte, né, o que eu estou dizendo, mas é para a gente pensar mesmo, sabe, pessoal? É para a gente refletir, é para a gente se conscientizar. Existem muitas pessoas aí fora, e quando eu digo pessoas aí fora, não estou dizendo que você vai fazer um trabalho missionário, mas eu sempre gosto de pensar que todos nós somos missionários. Eu gosto muito ou pelo menos eu tenho trazido aqui, né, alguns exemplos em relação à minha célula, né, o meu encontro, né, com as minhas sobrinhas que a gente faz toda semana. Eu acho muito interessante. Ela tem colocado justamente a realidade, né, dos seus colegas. E quando você ouve essa realidade das pessoas que estão aí fora, das pessoas que não conhecem a Deus, e ela conhece, né? E ela tem conhecido e ela tem buscado, e nós conhecemos, você conhece, e aí você vê jovens de 14, de 15, 16, né? Jovens de 13, crianças. E aí você vê crianças que estão com depressão, crianças que estão desistindo da vida, crianças que estão se vendendo, crianças que adoram, né, aqueles que fazem o mal, aqueles que não estão buscando as coisas de Deus, tá? Mas adoram, veneram. Pessoas que estão se mutilando, jovens, né, cortando partes do corpo, se machucando, se automutilando. Então, essa é a realidade, né? Então, quando o Tiago aqui ele fala sobre essa questão, como será que ficamos nós, né? Porque é tão bom, né, ver que a gente está na igreja, que a gente ouve a palavra, que a gente se reúne, mas e quando eu estou com essas pessoas? E eu falo, tá? Eu falo com ela, porque todo aquele que vem, que Deus coloca no nosso caminho, eu que conheço a Jesus, eu que conheço o amor de Deus, é claro que eu tenho que apresentar esse amor de Deus para essa pessoa, é claro que eu tenho que falar do amor de Deus para essa pessoa. Eu sou a ferramenta de Deus, eu sou a boca de Deus. Então eu não posso simplesmente estar numa igreja, estar confortável, estar com os meus amigos, estar me deleitando na palavra e ter pessoas que não conhecem o Senhor, que seja na nossa escola, na nossa vizinhança, na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa família, e em nenhum momento aquilo que Deus fala para mim, aquilo que eu tenho conhecido de Deus, eu não apresento, eu não falo, eu não digo, eu não dou uma palavra, sabe, de ânimo, de esperança, do amor de Deus. Então, é isso que eu falo para ela. E é isso que eu tô trazendo aqui, porque você começa a ter uma visão de que essa é a realidade. Sabe, que às vezes nós estamos muito fechados em nós mesmos. Que a gente não pode pensar na igreja. Olha, eu sou crente quando eu estou numa célula, né? Quando eu estou no meu encontro de estudo, quando eu estou na igreja, quando eu estou no domingo. Eu não posso ser crente só nesse momento. Eu tenho que ser crente com essas pessoas. Eu tenho que olhar para essas pessoas com misericórdia, com amor. Eu tenho que falar, sabe? Eu tenho que orar por elas. E eu tenho que abrir a minha boca e falar do amor de Deus. Eu tenho que ficar atento. Então, quando a gente fala da consciência, né? E a consciência é isso. Ou seja, você e eu temos algo muito valioso, muito precioso. E o que a gente está fazendo com isso? Né? Será que a gente tem guardado? Será que a gente nem se dá conta? Quando a gente está, né, conversando um com o outro, aí a gente fala do amor de Deus, fala do que Deus faz com a gente, né, do que Ele, das bênçãos que Ele derrama. E por que a gente não fala isso normalmente, naturalmente? Esqueça essa ideia de que, estou aqui evangelizando. Porque quando você coloca aquela ideia, eu vou evangelizar, né? Quando você coloca essa ideia, fica uma coisa muito pontual. Tipo, eu vou me encontrar para evangelizar. Não pode ser assim, eu vou me encontrar para evangelizar. Eu tenho que pensar que a minha vida, já tem que ser ou ter essa consciência de que em qualquer momento, em qualquer oportunidade, eu naturalmente tenho que falar do amor de Deus. Tenho que falar do que Deus fez na minha vida. Aí eu vou prestar um culto a Deus. O meu culto tem que ser racional e tem que ser todo dia, a cada momento, a cada segundo, a cada instante. Não pode ser dentro da igreja, porque senão essa igreja se torna um clube. Eu tenho que estar na igreja, me alimentando no dia a dia, no meu devocional, todo santo dia, se eu comi, se eu bebo, se eu tomo café, se eu janto, almoço,
né? Estou sempre lanchando, eu também tenho que me alimentar da palavra. Porque se eu não como, se eu não me alimento, eu vou ficar fraca, eu vou ficar doente e eu vou morrer. E da mesma forma, se eu não tenho meu devocional diário, eu e Deus, da mesma forma, eu vou, né? Não tenho, o que eu vou? Eu estou fraca, eu não tenho o que, eu não estou me alimentando, porque não é só na igreja que você se alimenta. Porque muitas vezes você está na igreja, você está ali, mas não é você e Deus. E a gente precisa fazer isso para que a gente tenha essa consciência de pai e filho. Entende? Então, essa é a nossa conversa, é a conversa que eu trago aqui para você também. Para essa dinâmica é muito importante, você vai decidir se você vai usar garrafas de refrigerante, ou Coca-Cola, ou algum refrigerante de limão, tá? Por quê? Porque a Coca-Cola ela lembra o café e o refrigerante de limão lembra a água. E aí o que você vai fazer? A depender de qual você escolher. Você vai ter 2 garrafas, tá? Digamos que é de limão. E aí então você vai perguntar, né? Você vai colocar as 2 diante do pessoal e você vai perguntar se eles conseguem afirmar se as 2 são falsas, se as 2 são verdadeiras, qual é a verdadeira ou qual é a falsa. É isso que você vai perguntar para eles, tá? E aí, e se é fácil reconhecer, por quê? Porque as 2 vão estar, né, exatamente como é uma garrafa de refrigerante de limão, né, com rótulo, com tudo. Lembrando que como a gente está falando aqui de hipocrisia, né, da falsidade, do engano. Então, depois, né, claro que eles não vão conseguir. Inclusive, você pode colocar nas 2 água, tá? E aí, depois da discussão, você vai fazer a pergunta que é bem assim importante para essa reflexão. Você vai perguntar o quanto foi agradável ou o quanto é agradável passar por uma situação dessa, né? Se sentir enganado ou enganar o outro, né? E deixa eles falarem apenas isso, tá? Porque é justamente essas perguntinhas que vai gerar aí a reflexão daquilo que nós estamos falando. O quão maléfico é essa ideia da hipocrisia, né? Da falsidade. Quanto isso nos faz mal, tá? E aí, pessoal, a nossa sinopse é: os atos de ofertar, jejuar e orar têm na prática da descrição a boa recomendação de Jesus Cristo, tá? E aí nós vamos passar para o nosso segundo tema. Bem, o nosso segundo tema é justamente auxiliando o próximo sem alarde. E aí nós temos os 3 subtópicos que é: qual é a motivação do seu coração? O que buscamos quando auxiliamos o próximo? A maneira de ofertar segundo Jesus. E aí, pessoal, eu destaquei aqui na primeira, a prática da generosidade para com alguém é bíblica e há tempos estava presente na lei de Deus. E aí a gente vê lá em Levítico 23, 10, 11, 19, 10, Deuteronômio 15, versos 7 e 11, Jeremias 22, 16, Amós 2, versos 6, 7, Daniel 4, 27, como também nos ensinos de Jesus em Lucas 6, 36, 38, Lucas 21, de 1 a 4, João 13, 29 e Gálatas 6, 10. Então é algo bíblico, poder ajudar ao próximo. Inclusive, às vezes algumas pessoas têm se apropriado de uma visão, e a gente tem que saber muito bem assim o contexto de cada situação, porque às vezes as pessoas elas não contextualizam como deve. Por exemplo, é um pensamento tipo: não ajude aquelas pessoas a quem Deus está provando, né? Não sei se vocês já ouviram, inclusive tem algumas mensagens em relação a isso. Então dá aquela impressão assim, né? Olha, se alguém está passando alguma dificuldade, alguma pessoa está passando uma necessidade, é porque Deus está provando, Deus está ensinando, né? Deus está fazendo alguma coisa na vida daquela pessoa. Então quem sou eu para ajudar? Quem sou eu para me aproximar? Quem sou eu para fazer alguma coisa? Gente, isso é a coisa mais sem sentido, né? Porque o que a palavra de Deus nos ensina é que a gente deve amar. Deus nos ensina a ser misericordiosos. Então, como é que se tem alguém que está passando uma necessidade, eu vou ter o pensamento de dizer
que isso é uma aprovação de Deus a qual eu não devo interferir. Não é bem isso que a palavra de Deus diz, né? Porque com certeza aquela pessoa ela já está, né, passando por um processo, sim, de alguns ensinamentos. E o fato de você chegar, de você se aproximar para ajudar, faz parte desse processo. Faz parte, inclusive, da misericórdia de Deus, da mão de Deus, do amor de Deus através de você. Porque se aquela pessoa, você olha para ela e você vê que ela está passando um aperto na vida, uma dificuldade, ela já está cumprindo ali. Foram momentos difíceis. E aí você chega e abençoa essa pessoa. Será que essa pessoa não vai ver a mão de Deus através de você? Será que Deus ele não está sendo agradável, olhando você de forma agradável? Claro que sim. Por quê? Porque Deus ele está justamente, ou seja, você está justamente cumprindo a ordem de Deus, que é ser gracioso, amoroso, misericordioso. Então é muito fácil você pegar essa visão que não é de Deus, né? Dobrar o braço, cruzar o braço e dizer, ó, é Deus que está fazendo, está trabalhando na vida dele, então quem sou eu para fazer alguma coisa? A gente não pode partir desse pressuposto. Essa palavra generosidade, existe um termo para ela que é gamai. Generosidade, ou gamai, que seria o termo, né? Que seria o verbo no hebraico. Essa palavra quer dizer repartir, ser generoso, resolver completamente, né? Resolver a situação de alguém, recompensar, repartir. Então, é algo que era previsto, né? É algo que é para todos nós. Ser generosos. E aí, lá em Deuteronômio 15, no verso 10, 11, porque a generosidade tem a ver com o tema que nós estamos falando, né? Também, porque eram os homens, os fariseus, né? Os escribas, os doutores da lei, aquele pessoal que eles davam as esmolas, eles beneficiavam alguém, mas eles faziam de uma forma corrupta, né? De uma forma visando receber algo, né? Receber uma recompensa de aplausos, né? O que isso não é aceitável diante de Deus. Então veja que essa questão aí da generosidade tem a ver com gratidão. Então veja que interessante. Se você é uma pessoa que tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você recebe da mão de Deus, ou tudo que você recebe, você tem aí, sabe, o pensamento, a certeza, a convicção que foi dado por mão de Deus para você, então seu coração, ele se enche de gratidão por isso, né? Então, se o seu coração se enche de gratidão por isso, você da mesma forma que recebe de Deus, né, que se vê quando você, qualquer que seja, um salário, né, um presente de alguém, é uma generosidade da parte de Deus usando aquela pessoa. Então, você também é usado, né, quando você é generoso. Não é fechar a mão. Não, eu não vou ajudar, eu não vou fazer, eu não vou dar, eu não vou repartir. Né? Quando você faz isso, você não está tendo o coração de Deus, porque tudo que Deus é generoso. Tudo que Deus é dar, né? É ajudar, é recompensar, é alegrar os seus filhos. É isso que Deus faz. Então, lá em Deuteronômio, abre aí lá no capítulo 15, lá no verso 10 e 11, olha que interessante. Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo que você puser a sua mão, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Jesus disse isso, né? Os pobres vocês terão sempre, eles sempre vão estar com vocês. Pelo que te ordeno dizendo, é uma ordem de Deus, hein? Livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Então isso é ordem do Senhor para a nossa vida. Então veja lá em Mateus 6, no versículo 2, olha o que está dizendo aqui, ó. Quando, pois, deres esmola, né? Quando, pois, ele não está dizendo se você for dar esmola, mas quando você dá esmola. Ou seja, é como se fosse um pensamento de algo que é comum, que é normal, que se deve ser feito, né? Mas é algo que a gente precisa aprender, é algo que a gente precisa trazer à nossa mente, né? Agora, aquela ideia,
Não deixe com que aquela trombeta, com que os aplausos, não dê com um pensamento maligno no seu coração, que foi o que a gente leu lá em Deuteronômio, né? Você deve dar porque é uma ordem do Senhor, porque é algo que você tem que dar livremente. Abre a sua mão livremente e dê, e abençoe. Deus te abençoará, né? Então é o que você tem que fazer. Dê sem que o outro precise saber. E Deus que vem em secreto, né? Que vê ali, você não sabe de nada, você não percebe, você pensa que Deus não está te vendo, mas Deus está te olhando. Deus está enxergando tudo que você faz e tudo que você faz lá dentro, né? Aquilo que é invisível até para os nossos olhos. Então Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, Senhor, porque realmente precisamos ter um coração de Cristo, né? Então é justamente esse o pensamento. E aí, olha, eu destaquei aqui, né, que o discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém, né? Esse tem que ser o meu coração, se eu sou uma discípula, se eu sou um discípulo de Jesus, né? Essa foto aí, né, desse homem, né, aquela coisa, né, que eu me amo, né? Eu me adoro, olha como que crente eu sou, olha como eu abençoo aqui na igreja, olha como eu faço. Olha, gente, né, coloca aqui a luz sobre mim para ver o tipo de pessoa que eu sou, né? A gente tem que ser, olha, o mais discreto possível. É isso que Jesus ensina. Então, são coisas que a gente precisa, né, tá ligadinho. Aqui eu destaquei que no ato de ofertar devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos. Quando ofertamos, não devemos tocar trombetas, né? Que foi justamente o que eu já falei. Então, quando Jesus ele fala, né, que uma mão não saiba o que a outra faz, é justamente uma forma metafórica de dizer, né? Mas é como se fosse aquela ideia de que se você vai fazer, ajudar, doar, contribuir algo, né, você tem que sempre se perguntar qual a sua motivação. O outro, né, não precisa saber, né, tem que ser algo bem tranquilo, bem discreto, que deve passar despercebidamente, né, não chamando a atenção, né, porque se você já vai com um pensamento de algo que você pode ganhar em relação àquilo, né, já está fazendo a coisa errada. Né? Porque alguém pode ver, porque eu posso me beneficiar com isso, que eu posso lucrar com isso. Já está, né, de uma forma errônea aquela atitude do abençoar o outro, né, do ofertar. O que é que eu quero mostrar para aquele que está recebendo? O que foi que me levou a te abençoar? O que foi que me levou a te ajudar? Né? Eu posso saber e tentar esconder aquilo, mas uma coisa é certa: Deus, ele sabe, Deus, ele reconhece, né? Então, aquela ideia de que uma mão não sai da outra, é aquela ideia, né? Como a mão faz parte do nosso corpo, poxa, como é que uma mão vai saber o que a outra faz? Claro, mas é justamente aquela ideia de que eu dei algo, né? Mas acontece que eu dei esse algo, mas eu não preciso ficar dentro da minha mente, poxa, que pessoa bacana, nossa, olha o que eu fiz, nossa, como eu sou maravilhosa, como eu sou, sabe, é como se você tivesse você próprio tocando essa trombeta pra você, né? Você tá ali o tempo todo imaginando, ai, dá medo essas coisas, né? Porque é justamente, né? Eu dei, acabou. Tenta esquecer que você deu, né? É claro que quanto mais você lembra que você quer esquecer, mais você lembra, né? Quanto mais você recorda que você precisa esquecer, mais você recorda aquilo. Então Deus, eu sempre falo, Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Porque justamente o que eu quero é esquecer. Eu dei e acabou, né? É assim que a gente precisa fazer, pessoal. E aí a gente vem com uma segunda dinâmica. Veja bem, eu tenho essa dinâmica que é cuidando uns dos outros, tá? Você pode utilizar essa dinâmica, é uma dinâmica super fácil, super simples, tá no canal. De qualquer forma, eu vou deixar ela aqui e vou deixar ela no final, tá? Mas eu vou rapidamente te dizer aqui, caso você não queira assistir. Foi feita na sala de aula, na EBD, tá? E é muito simples, ela funciona assim. Você vai pedir, tá? Para que a sua turma
fique com uma perna levantada, ou seja, você vai estar com todo o seu peso sobre uma única perna, tá? Com a perna bem elevada, sem tocar em nada, sem tocar na parede, sem tocar na cadeira, sem tocar uns nos outros. Simplesmente ali, você vai aguentar por mais ou menos 1 minuto, tá? E aí, o pessoal vai ficar com a perna trêmula, assiste para você dar uma olhadinha. O pessoal vai ficar com a perna trêmula, o pessoal vai ficar ali querendo encostar, a perna vai começar a pesar. É interessante, pessoal. E aí, só depois desse 1 minuto é que você vai pedir para que eles, então, coloquem o braço no ombro do outro que está ao seu lado. Você vai ver a reação deles. Por quê? Justamente dando essa ideia, né? Quando Jesus, ou quando a gente vê aqui a nossa lição, né? Do ajudar o outro, do abençoar o outro, né? Mas sem aplausos, né? Sem tocar a trombeta, sem chamar a atenção para si mesmo. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque no fundo, eu preciso de você, você precisa de mim. Então, é algo que a gente precisa se apoiar no outro. Mas esse apoiar-me no outro, o outro apoiar-se em mim, tem que ser algo muito discreto, né? Eu simplesmente faço porque eu amo ao Senhor, porque eu amo o meu irmão. E aí, então, você vai perguntar o que representou essa dinâmica para você. Como você se sentiu quando você estava ali naquela situação? E quando você recebeu aquela ajuda do outro? Como que você se sentiu? Né? Faz aí as perguntinhas, que isso aí que é interessante para chamar, né, a atenção do pessoal. E aí nós vamos para a nossa sinopse, tá? Que diz assim: o Sermão do Monte nos estimula a estar plenamente conscientes a respeito da motivação do coração no ato de ajudar o próximo. Nosso último tema, né? Deus contempla o bem que realizamos. E aí nós temos o subtópico 1 e 2 que diz: o Deus que tudo vê, o Deus que recompensa. Que é o que a gente já estava, né, falando aí há um tempinho. Então, pessoal, para esse primeiro tópico aqui, eu destaquei que um dos atributos divinos é a onisciência. Deus, ele é descrito nas páginas das Sagradas Escrituras como aquele que tudo vê. O conhecimento de Deus é absoluto, é inato, é imediato, é sucessivo, é completo, é pleno e não necessita de um processo de raciocínio. Ou seja, é absolutamente perfeito. Então, quando a Bíblia diz, né, que quando você abençoa, quando você dá, quando você ajuda, mas você não tem no seu coração um pensamento de reconhecimento próprio, de glorificação própria, quando você dá com esse espírito simplesmente porque você está seguindo a ordem de Deus, porque você tem um coração que é grato pelas coisas que Deus te deu e te dá. Então, quando você dá com esse intuito, com esse pensamento, com essa consciência, esse Deus, né, que vê, que sabe todas as coisas, que é onisciente, que conhece o nosso futuro, que sabe o nosso coração, Ele te recompensará, né? Você deu em secreto, sem que ninguém soubesse, sem que ninguém precise tá ali, né, vendo, olhando o que você está fazendo, ou seja, não tem nada chamando a sua atenção para aquilo. Deus então te recompensará publicamente. Interessante, né? Porque a Bíblia fala isso. Você deu em secreto, mas Deus te recompensa publicamente. Se você dá publicamente, não espere recompensa. Aquilo que Deus nos dá, a maneira como Deus nos recompensa, ninguém nunca vai dar mais que Deus. Outra coisa que eu destaquei aqui é que o nosso Deus, ele contempla tudo, em especial o bem que fazemos. Que maravilha, né, pessoal? Saber que tudo que você faz, né, como eu disse, um copo de água, um prato de comida, uma roupa, uma palavra, um conselho, uma oração, tudo que você faz, o seu ministério na igreja, né, seja de ensinar, seja no louvor, na adoração, na ação social, na palavra, no círculo de oração, ministério de mulher, de crianças, né? Tudo que você faz, que a gente acabou de ler, né? Deus contempla todas essas coisas, não importa.
tanto o mal quanto o nosso bem. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. O escritor da carta aos Hebreus diz que nosso Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho da caridade que foi mostrado para com o seu nome. Então, Deus, ele está consciente de tudo. E aí a gente lembra também que a palavra de Deus diz que tudo que nós fazemos, nós não fazemos para os homens. A gente faz para Deus, né? Porque nós amamos a Deus. E porque nós amamos a Deus, e é justamente por esse amor que nós também amamos o nosso próximo. Mas quando eu digo que eu não faço para os homens, é que eu não faço para receber aplausos dos homens, né? Não tem como você ser uma pessoa bondosa, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que tem um coração caridoso, misericordioso. Não tem como as pessoas não gostarem de você, né? Mas sempre que alguém gosta de você, a glória é para Deus. Porque é Ele que tem trabalhado na sua vida a ponto de você ser o que você é, a bênção que você é, onde você está. Na sua igreja, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, né? Se é assim, é porque justamente é Deus que tem trabalhado na sua vida para você ser isso que você tem sido, né? Essa bênção. E é justamente isso que nós precisamos buscar ser, né? Com o nosso coração puro, com o nosso coração simples, com o nosso coração singelo para as coisas de Deus. E aí, para essa dinâmica, você vai precisar de alguns corações em branco e caneta, tá? Por quê? Você vai ter aí os corações, tá? Assim, maiores. Então, você vai colocar aí na parede ou no quadro, tá? Alguns corações colados. E você vai perguntar para a sua turma, quando alguém faz uma boa ação, né? O que vem à nossa mente? A nossa mente vem, uma delas é a bondade, né? É o amor daquela pessoa, é aquele coração altruísta. Deixa o pessoal falar, porque eles vão falar e você vai escrever no coração que está em branco na parede, colado no quadro. O pessoal vai falando, você vai escrevendo. Coloca aí uns 10, tá? Aí, como você, né, já colocou, aí o que você vai fazer? Tudo que um coração verdadeiro, né, que ama a Deus, precisa ter. E aí você vai dizer, por que a gente precisa ter tanto cuidado com isso? E aí você vai tirar esses corações, né? E aí você vai dizer, porque aquilo que tem bondade, por trás pode estar uma hipocrisia, entendeu? Então você vai fazer isso, tá? Você vai usar os dois corações, um em cima do outro, coladinho. E atrás, você é que vai ter que colocar, tá? Algumas coisas escritas. Uma delas é a hipocrisia, é o egoísmo, é o desejo de aplausos, é o desejo de ser reconhecido, tá? Então, cada coração, que vai ser uma dupla, cada coração, o de trás, vai ter coisas escritas e o de cima, quem vai dizer são eles, a classe. E aí você só vai escrever. E ao final, você vai dizer que Deus conhece o nosso coração, que tudo aquilo que eles disseram é aquilo que a gente vê, aparente, ou externo, né? Mas a gente tem que ter cuidado com esses sentimentos que estão dentro do nosso coração e que só Deus vê o que é que verdadeiramente está no nosso coração. A hipocrisia ou a bondade, tá? Aí você pode até voltar novamente, né? Colocando o durexzinho em cima e dizendo, é isso que nós estamos buscando de Deus, termos esse coração, sermos perfeitos como o Senhor Deus é perfeito, tá? E aí, a gente vai para a nossa sinopse, que é, as palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. Por meio de Jesus, ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade, sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a deles, né? A dos fariseus, a dos escribas, em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição. Bem, pessoal, se você gostou, deixa a sua curtida, não esquece, compartilha, tá? Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter assistido até aqui, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua classe, a sua turma, tá? E volta sempre, tá certo? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, bye bye!